ele escreveu as Memórias Póstumas de Capitu. Eu vou conversar com Domício Proença Filho. Por favor, Domício. Domício, isso eu achei e acho uma experiência fascinante de escrever memórias da personagem, né? É verdade. E eu que adoro essa mistura, inclusive, de história, de ficção histórica, história e história, como diria o Milor, história com H, história com ES. Como é que surgiu a ideia, está aqui pela editora Record, como é que surgiu a ideia de fazer essas memórias? Olha, essas memórias surgem aos 15... Não surgiram aos 15 anos. Eu tenho que fazer um preâmbulo para você, contar uma história antiga. Eu conheci Capitu com 15 anos de idade, no Colégio Pedro II, onde eu era aluno interno. Eu li o romance, Dom Casmurro, e como todos os adolescentes da minha faixa, me apaixonei por ela. E já naquela época, eu fiquei muito irritado com aquele marido que não dava a chance dela se defender. Quem conhece o Dom Casmurro sabe que ele fala por ela, escolhe as palavras que põe nos lábios dela. E nós conhecemos a Capitu através do narrador personagem que se chama Bentinho, e mais tarde o Dr. Bento Santiago. E eu sempre achei que alguém um dia tinha que dar a voz a essa moça para se defender, coisa de adolescente. Pois não é jogo que em 1998, muito longe da minha adolescência, infelizmente, eu estava fazendo um roteiro de Dom Casmurro, um livro paradidático, para mostrar como é que você podia tirar o maior partido da leitura do Dom Casmurro. E aí, nesse momento, veio a inspiração. O que eu acho mais fascinante é que você falou, você tinha que idade? 15. 15. Quer dizer, você leu a primeira vez, você leu Obrigado. Não, no colégio? não, eu não li Obrigado. Porque eu nunca li Obrigado livros. Eu, desde os 3 anos de idade, me alfabetizei com 3 anos de idade, minha primeira leitura era o Tico-Tico. Não, tudo bem. Mas o que eu digo é o seguinte, geralmente a gente tem uma certa aversão a livros que fazem parte do currículo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então, Machado de Assis, por exemplo, tem muito moleque de 17 anos que adoraria ler, mas que não lê porque sente como se fosse uma imposição. Como acontece, sei lá, na França e na Suíça com Marcel Proust e tal, que a pessoa diz, eu não vou ler isso e tal. Então, o que eu acho fascinante é que, desde cedo, além da leitura, quer dizer, gostar especificamente de uma leitura do Machado, que não é fácil, né? Não é fácil. Quer dizer, parece que não é fácil. Ao mesmo tempo tem um humor incrível, tem, quer dizer... Mas aos 12 anos, aos 13, 12 anos, é muito difícil ler Machado. Eu sou professor de literatura, sei disso, mesmo como professor de português. Por quê? Porque o Machado não centraliza na ação. O núcleo fundamental dos romances de Machado é a reflexão. E você não faz reflexão aos 13 anos, nem aos 12 anos, né? Aos 15, o que me encantou? A história, né, daquela moça, aquela menina que desde os 14 está namorando o vizinho de 15, e isso vai acabar num casamento, um casamento problemático, né, onde você tem o marido, a esposa e o terceiro, que é o Escobar. Então, é uma história de um casamento frustrado. Ele, aos 55 anos, o personagem resolve recontar a sua história. Como todos os que leram Dom Casmurro sabem, ele reconta a sua história para ver, de certa maneira, onde é que ele errou, onde é que ele falhou, por que ele foi infeliz. Era uma forma de recompor a história na memória para se reencontrar como identidade, como pessoa. Agora, isso realmente com 14, com 13, 14 anos, é difícil de ler. Eu li essa de Queiroz com 14 anos, mas era a Relíquia. Para mim era um livro de sacanagem. Uma maravilha. Logo a Relíquia, né? É claro, evidente. Agora, tem aqui já em italiano, Capitu? O Capitu está falando italiano. Memória póstume. Tá, isso foi uma surpresa gratíssima, né, de os editores italianos se interessarem pelas memórias. As memórias, de certa maneira, dialogam com o Dom Casmurro, porque eu queria lembrar que
o grande núcleo da história é que todo mundo se preocupa em saber se Capitu traiu ou não traiu, quem leu sabe disso, né? Se o Bentinho tinha razão. Na verdade, o núcleo do romance não é propriamente o adultério de Capitu, é sobretudo uma profunda história do ciúme, é um estudo, uma reflexão sobre o ciúme. Um menino, né, que quando se casa, tomado de ciúmes da mulher, ele elabora todo um processo que vai querer provar, não que Capitu o traiu, isso é secundário. Ele vai querer provar, está no penúltimo capítulo do romance, que Capitu era mau caráter desde criancinha. Há uma frase dele que diz, o leitor há de convir que a fruta está dentro da casca. Olha. Então, quando o Capitu assume a palavra, ela vai provar que quem estava dentro da casca era ele. Agora, você também, nas suas pesquisas, descobre que é muito difícil ser mulher? É dificílimo. Escrever como mulher é muito difícil, né? Evidentemente, se eu tinha que dar a palavra a ela, o grande desafio era escrever em primeira pessoa. Claro. Eu confesso que a dificuldade era muito grande. Então, mas as artimanhas do escritor, o primeiro problema era saber como trabalhar numa história com um personagem, Jô. Ela é um personagem, ela é ficção. Então, é ficção de ficção. Mas o próprio Machado me deu a chave, não é? Porque o próprio Machado diz no capítulo 59 do romance que ele gosta muito de preencher as lacunas dos textos que ele lê. Então, ele me autorizou a usar o texto da fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Eu tenho até um vídeo aqui que você convidou a Fernanda Montenegro. Ela se interessou pela leitura. Mas como é que foi o telefonema entre vocês? Quando você... É um telefonema interessantíssimo, né? Quando eu soube que a Fernanda estava interessada em fazer uma leitura dramatizada do romance, né, evidentemente, nós nos telefonamos e eu, inadvertidamente, disse... Bom, em 24 horas eu fiz a adaptação do texto, reduzi 280 páginas para uma leitura de 1 hora, você sabe o que isso significa. Bem, então, mas eu tinha o maior interesse, ela para mim era uma glória, né? Realmente fiquei muitíssimo honrado, eu não conhecia a Fernanda pessoalmente, e ao conhecê-la fiquei mais ainda encantado com a Fernanda, uma pessoa humana da melhor qualidade, mas cometi não sei se uma indelicadeza, eu fiz o que me cabia fazer naturalmente. Liguei na casa dela e disse, Fernanda, eu faço o seguinte, eu vou à sua casa e levo o texto para você. E ela me disse, não venha à minha casa. Aí eu me senti o último dos escritores, meu Deus do céu, acabei de dar um fora. E eu disse, não, Fernanda, então nós nos encontramos na academia. E ela me disse esta coisa fantástica, maravilhosa. Domingos, você me dá autorização para ir à sua casa? Ai, que coisa linda. E então, Fernanda foi naturalmente à minha casa, saltou do táxi, o porteiro ficou embasbacado, o queixo aqui embaixo, e com aquela cara com que ele ficou, ela disse, sou eu mesma, meu filho. Vamos mostrar um trecho da Fernanda dizendo, por favor? Meus olhos? O que é que tinham os meus olhos? Lembrei-me, de repente, da definição que o agregado José Dias dera deles e que tanto me irritara. Aspas, olhar de cigana, oblíqua e dissimulada. Fecha aspas. Eu achava os meus olhos bonitos. Deixa-me ver os seus olhos, Capitu. Permanecemos assim vários minutos. Os olhos presos, as mãos presas. Bentinho e eu. Era como se todo o seu ser se mergulhasse dentro de mim através dos meus olhos. E todo o meu corpo parecia tremer por dentro numa excitação deliciosa de todos os meus nervos. Deixei-me estar a namorar-lhe a boca, fresca como amadurecida, e que se me figurava insaciável. Não encontro palavras melhores para explicar essa estranha e maravilhosa sensação que nunca mais, nunca mais, em nosso convívio, voltei a experimentar. Foi, aliás, a única imagem feliz de todo o texto
do Dr. Bento. Aquela que, vinculada ao fluxo das ondas, ele cunhou para dizer como os viu e sentiu. Aspas. Olhos de ressaca. Fecha aspas. Maravilha. Obrigado, Fernanda. Maravilha. Você imagina, Jô, assistir ao ensaio? Bom, quero dizer que isso é resultado de 3 leituras. Ela foi à minha casa durante 3 dias, e em 3 dias fez essa leitura, discutiu comigo, para minha felicidade e de certa maneira, para meu temor, qual a inflexão que ela devia dar. Você que decide, você que é a atriz. Ela não, mas ela falava, não, mas você que está... não, mas eu quero saber como é que você quer que eu leia isso. No ensaio, depois de 3 leituras em casa, nós fomos para o ensaio. Eu confesso que eu me emocionei com o meu próprio texto. Eu tive um estranhamento muito grande, porque eu chorava de emoção, mas não por... Claro, eu já tinha chorado antes, porque ela tinha aceitado fazer a leitura, mas no momento em que ela estava fazendo o primeiro ensaio, eu e a produtora, só nós 2 no teatro, e nós nos debulhamos em lágrimas sinceras de pura emoção em função do texto, e não porque a Fernanda estava lendo o texto. Isso me pareceu, assim, um índice do que Fernanda representa como atriz, como capaz de, numa leitura, passar tanta força, tanta emoção. Foi um dos raros, dos grandes momentos da minha vida, da minha biografia. Não, porque é realmente uma coisa maravilhosa. Ô, Domingos, vamos falar um pouquinho da academia. Tem 2 histórias que eu acho uma delícia. A primeira é que você estava com problema de coluna, é isso não? É verdade. Mas antes de eu falar... E você não tinha, já tinha entrado? Já tinha entrado. Mas a história de entrar, eu queria lembrar você que é uma das coisas que nós, às vezes, não acreditamos nisso, né? Para juntar com aquela história da leitura. Eu sempre fui um leitor bastante sequioso, a tal ponto que os meus tios, primos e parentes e aderentes da minha família diziam que os meus pais deviam me internar, porque aquilo só podia ser doença. De ler tanto. Eu lia histórias em quadrinhos, lia todos os livros da biblioteca do internato que me permitiam ler, etc. E desde sempre, desde que eu me entendia por gente, eu ouvi uma frase profética: esse menino ainda acaba na Academia Brasileira de Letras. Eu não sabia o que era a Academia Brasileira de Letras. E aquilo soava como uma frase. Durante todo o tempo, a cada momento em que acontecia alguma coisa na minha vida, essa frase voltava: esse menino acaba na Academia Brasileira de Letras. E eu acabei. E acabou? Acabei na Academia Brasileira de Letras. E aí, então, veio um episódio muito curioso, porque nós vivemos na academia, nós somos imortais, como eles dizem, vocês gostam de dizer, os 40 acadêmicos são considerados imortais. Olavo Bilac dizia que nós nos chamávamos imortais porque não tínhamos onde cair mortos. Mas depois veio o mausoléu, nós já temos onde cair mortos. Mas a morte, a academia vive sob a égide da morte, ou seja, é duro dizer isso, né? Mas para que alguém entre, para que alguém passe a integrar o Clube dos 40, alguém tem que passar dessa para melhor. Alguém tem que virar vaga, né? Então, eu estava tranquilo, já na academia, entrando lá no Petit Trianon, e um candidato, meu amigo, me viu claudicando. Eu acredito que eu tenha mancado um pouquinho na caminhada para cá, porque existe uma coisa chamada artrose coxo-femoral, que é uma tragédia. Então, a gente claudica, dói, incomoda. E eu cheguei num dia de crise, subindo as escadas ali para o Petit, que você conhece muito bem, e é bom que conheça, né? Se familiarize com aquela escadaria, não é? Então, esse candidato chegou e disse: Domício, meu querido, o que é isso? Eu disse: estou aqui com um problema sério, uma artrose coxo-femoral. Jô, ele chegou e disse assim: opera quando? Azarando uma vaga. Azarando uma vaga. Né? Agora, e você, depois de estar na academia, também teve um acadêmico que se aproximou e falou com você, como é que foi? Muito simpaticamente entusiasmado com a minha eleição. Né? Minha eleição foi bastante disputada, então ele veio. É uma coisa curiosa, é bom dizer isso. Quando você é eleito, todos os votos são incinerados num forninho e o presidente diz: o fulano de tal acaba de ser eleito por unanimidade. Ou seja, não há mais votos contra ou a favor. Todos são considerados eleitores. Realmente, você passa a integrar aquele grupo.
Certo. Então, um dos meus colegas, muito simpaticamente, com muito entusiasmo, foi me contando uma série de histórias e, num determinado momento, ele me diz esta frase. Eu não vou comentar a frase. Ele me diz esta frase. E você sabe, meu querido Domício, o meu bisavô foi abolicionista. Eu disse, a minha bisavó foi abolicionada. Empatamos. Então, isso mostra exatamente esse caráter democrático, esse caráter de aceitação total. Não há, em nenhum momento da minha eleição, houve qualquer problema vinculado a preconceito, nem a favor, nem contra. Eu estava ali como um escritor, eu estava ali com o que eu levava de bagagem, da minha imagem, da minha bagagem de professor, de escritor, sobretudo de professor de literatura e de autor de alguns livrinhos, né? Então, agora são 55. Agora estou impressionado com o número de colares da dona Major. 55. Então, Marijô tem mais colares que você. Mais colares do que eu tenho de livros escritos. Por enquanto. Agora, falando em livros, você tem um tira-dúvidas incrível aqui, que é o Nova Ortografia da Língua Portuguesa. É verdade. Guia prático. Outro dia, no livro que eu estou escrevendo, eu escrevi uma palavra de uma maneira, contra a regra. Meu amigo Wilton Marques, que sempre dá uma lida, é um coleitor, né, às vezes com dúvidas e tal, ele sempre esclarece. Aí ele falou, não, está certo, contra a regra. Eu escrevi contra a regra, direto. Aí depois, no dia seguinte, ele me ligou e disse assim, gordo, está errado, contra a regra tem 2 R's. É verdade. Não fica contra a regra demais, não? Não fica alemão esse contra a regra? Não. Isso é uma das coisas boas do acordo, né? O novo acordo ortográfico está em vigor desde 2008, o acordo de 1990. A ortografia é um assunto tão complexo, que envolve aspectos políticos, aspectos linguísticos, que os especialistas levaram 18 anos para chegar à conclusão de que precisavam aprovar esse acordo. É um acordo que ele simplifica a ortografia. Por favor, ortografia não é língua, ortografia é uma convenção que une, no caso, todos os países que falam português. Porque o Brasil e Portugal, os países lusófonos, eram talvez o único grupo de países que tinha dupla ortografia. Eram 2 países unidos por uma língua diferente. 2 países unidos pela língua mesma, o sistema mesmo, e a grafia diferente. Isso levava a problemas sérios, inclusive problemas políticos que impediam que o Brasil tivesse assento na ONU. Era um dos entraves, porque todos os documentos tinham que ser feitos com a grafia do português europeu e a grafia do português brasileiro. Então, havia necessidade de um acordo que unisse tudo isso. Aliás, desde que plateia não tem mais acento, eu vou passar a pedir para a minha plateia ficar de pé, porque não tem assento mais, vão ter que assistir o programa em pé. Gente, eu conversei aqui com Domício Proença Filho. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Estar aqui com você, né? E fico feliz que você agora escreva contra a regra com 2 R's. Agora contra a regra não erra mais na coxinha. Daqui a pouco a gente volta. Domício.